Michael Douglas apresenta 20 anos de dinossauros. Olá, amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Para começar esse ano bem, estou fazendo mais um aniversário de filmes. E desta vez eu ainda quero falar sobre filmes que fizeram aniversário em 2020. Eu estou meio atrasado com isso. O filme que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo fez aniversário em 2020. E é mais um da Disney. Sabem de que filme que eu estou falando? Dinossauros. Isso mesmo, pessoal. Em 2020, o primeiro filme da Disney de animação computadorizada completou 20 anos de lançamento em 2020. E esse é um filme que conta a história desse dinossauro chamado Aladar, que é uma espécie de um dinossauro chamado Iguanodon. Vou contar alguns detalhes sobre como esse filme foi feito, mas antes vou contar um pouco da história desse filme. O filme começa com a imagem de uma mãe iguanodon vigiando seu ninho. Um parasaurolofo passa por perto do ninho e é afugentado. Daí ele passa a correr, chegando numa floresta. Ele é atacado por um dinossauro feroz daquele tempo chamado Carnotauro, que é um pouco menor do que um Tiranossauro Rex, só que ele come a carne dos demais dinossauros. Só o Tiranossauro Rex que é um pouco maior que o Carnotauro. Ele é atacado por um Carnotauro, correndo de volta para perto dos outros dinossauros. E o Carnotauro passa a atacar os dinossauros, matando um Pariquenossauro e pisando no ninho da mãe Iguanodon, deixando apenas um ovo intacto. Ou seja, todos os ovos Iguanodons foram destruídos, só um sobrou intacto. E esse ovo é apanhado por vários dinossauros, entre eles um Oviraptor e um Pteranodonte, até chegar numa ilha distante habitada por lêmures primitivos. Na ilha, o ovo choca e os lêmures decidem criar o bebê Iguanodon e o chamaram de Aladar. Tá vendo só? Um bebê dinossauro Iguanodon criado por uma porção de lêmures. Alguns anos depois, com o Iguanodon Aladar já bem grandão, já grande, uma chuva de meteoros cai no oceano, destruindo a ilha dos lêmures. Aladar sobrevive, carregando nas suas costas a sua mãe adotiva Plio, sua irmã Suri, seu tio Zine e seu avô Iar, todos lêmures, após saltarem no mar. Ao atingir a costa, o grupo percebe que outros lêmures morreram e vai vagueando por um deserto até encontrar diversos dinossauros rumando para a área dos ninhos, um paraíso onde os dinossauros têm seus filhotes, e decidem acompanhá-los. Durante a viagem, são seguidos por dois canotauros, também sobreviventes da queda do asteroide. A manada no qual está Aladar e sua família, junto com duas dinossauras idosas e um dinossauro que age como um cachorro, conseguem achar água subterrânea, salvando a manada de posteriormente morrendo de sede. Os dinossauros idosos são deixados para trás, mas são ajudados por Aladar e sua família, após achar um dos chefes do grupo, Bruton, ferido, abrigam-se numa caverna. Um dos Carnotauros os vê e Aladar luta com os predadores à beira da morte. Aladar é salvo pela coragem de Bruton, mas agora que muitas pedras desmoronaram, matando o Bruton e um dos Carnotauros, o outro sobrevive, porém ferido. A entrada está fechada. Seguindo adentro pela caverna, conseguem derrubar uma grande parede de pedras e conseguem achar a área dos ninhos, mas descobrem que o resto do grupo está indo pela entrada antiga, que sofreu um deslizamento de pedras e que dificultaria muito a passagem dos dinossauros. Então Aladar corre para avisar aos outros e convencê-los a segui-lo, mesmo contra a vontade do líder Kion. Antes que eu esqueça, no meio desse caminho para a área dos ninhos, o Aladar descobre uma Iguanodon totalmente parecida com ele. E ele se apaixona por essa Iguanodonte, que se chama Nira. Aladar corre para avisar os outros e convence-os a segui-lo, mesmo contra a vontade do líder Kron. Esse diz que é melhor eles subirem o Morro Íngreme, mas nesse ponto, Aladar e Kron brigam entre si, mas a luta é interrompida pela irmã dele,
que é Anira, fazendo com que a vitória seja de Aladar. Quando eles estão indo para a entrada correta da área dos ninhos, eles acham o Carnotauro, e o jovem Iguanodonte diz para que todos aqueles dinossauros o amedrontem, gritando na frente dele. O plano deu certo, em parte. A manada consegue sair de lá viva, mas o dinossauro carnívoro vê o chefe do bando escalando o morro e vai ao encontro dele para devorá-lo. Então Aladar e Nira lutam contra o Carnotauro até que ele caia num abismo e morra. Kron não aguenta os ferimentos causados e morre também. Aladar assume a liderança dos dinossauros e no final todos eles conseguem chegar ao Vale dos Dinossauros. E passando o tempo, todos eles têm seus filhotes, inclusive o novo líder do bando junto com Anira. O Zine, que estava solteiro desde o começo do filme, consegue 5 namoradas lêmures. E essa foi meio que a história desse filme de uma forma resumida. Dinossauros, da Disney, foi dirigido por Ralph Zondegg e Eric Langdon, produzido por Pam Marsden e Baker Bloodworth e roteirizado por John Harrison, Robert Nelson Jacobs, Tom Henriques e Ralph Zondegg, com música de James Newton Howard, que foi um grande compositor, aliás, ainda é. E o filme foi distribuído pela Buena Vista, que é a principal distribuidora da Disney, e foi lançado nos cinemas americanos no dia 19 de maio de 2000 e no Brasil no dia 30 de junho de 2000. Por isso que esse filme completou 20 anos de lançamento em 2020. E esse filme é o 39º clássico de animação da Disney e o segundo da era pós-renascentista. Pós-renascentista por quê? Porque foram lançados depois da era renascentista, mas que não fizeram tanto sucesso quanto os filmes dos anos 90. Ainda mais era o período em que a Disney estava passando por uma crise de identidade. Após o sucesso de Toy Story, que foi um filme de animação computadorizada, a Disney começava a se questionar se os filmes de animação normal estariam ultrapassados. E também, eles não queriam chegar aos anos 2000 sendo vistos como uma empresa que só faz filmes de animação para meninas. Então eles decidiram apostar em filmes para os rapazes também. Mesmo assim, esse filme não fez tanto sucesso, mas todo mundo gostou desse filme porque fala sobre dinossauros, pré-história, e mesmo sendo de animação computadorizada, também foi totalmente feito com cenários reais de diversas partes do mundo, entenderam? E embora o filme tenha sido lançado nos cinemas no ano 2000, ele só foi lançado em DVD e VHS no começo de 2001, provavelmente entre abril ou maio de 2001. Antes da Disney Videos se chamar de Walt Disney Home Entertainment. Mas no começo de 2001, a Disney usava a vinheta da Walt Disney Home Video com o logotipo dourado, que foi feita no ano de 91. Agora vamos passar para um ponto muito importante, que é a dublagem desse filme em português. Na dublagem brasileira, esse filme foi composto por diversas estrelas brasileiras, ou seja, atores e atrizes que não fazem dublagem ou coisa assim, ou seja, Star Talents. Mas esses famosos dublaram muito bem esse filme, e vou provar pra vocês. O Fábio Assunção dublou o personagem principal do filme, que é o Aladar. A Malu Marder dublou a Nira, a companheira do Aladar. As dinossauras idosas, que é uma giganotossauro e uma pteranodonte. Bailene foi dublada pela Hebe Camargo e a Ima foi dublada pela Nair Berlo, parceira da Hebe. As demais vozes: os lêmures. A Plio foi dublada pela Mônica Rossi. O Orlando Drummond dublou o Iar. Cláudio Galvão dublou o Zine. E Carol Kepfer, Caroline Pinho, como ela era chamada na época, dublou a Suri. O Leonardo José dublou o dinossauro Kron e Sérgio Fortuna dublou o Bruton. Participaram também outros dubladores do filme que não foram creditados, não sei porquê. A dublagem desse filme foi dirigida pelo Garcia Júnior, no qual ele também traduziu os diálogos, e foi gravada nos estúdios da Dolby Sound, no Rio de Janeiro.
O filme Dinossauros da Disney completou 20 anos em 2020 e vale a pena vocês reverem esse filme 20 anos depois ou mais. Bom, esse foi mais um aniversário de filmes. Eu agradeço a todos por terem assistido e espero que tenham gostado. Para verem mais vídeos, vocês já sabem o que isso significa. Curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!